Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. E está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Antes de começar o programa, eu quero lembrar ao ouvinte que você pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Você baixa aí, viu? Até quem tá aí de fora pode baixar agora aí o aplicativo. Baixa aí, é rápido e leve, coloca o seu fone e escuta a gente onde você estiver. E para começar a bancada, hoje tem convidado, mas no segundo bloco, né? Surpresa. Para começar aqui do meu lado esquerdo, Matheus Veloso. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Boa noite, querido ouvinte. O meu destaque de hoje vai para Santos e Inter, que se enfrentam pelo segundo jogo da Copa do Brasil. É, jogo vai ser pegado. À minha frente, deixando a bancada mais bonita, né? Rafaela de Oliveira, boa noite. Boa noite, gente. O meu destaque vai para o Timão, que viaja para Belo Horizonte para buscar a classificação da Copa do Brasil. É, o Timão vai jogar daqui a pouco também, a gente vai comentar do jogo. E para fechar a bancada, Juan Mendes, boa noite. Boa noite, Gui. Meu destaque vai para o chapéu do Palmeiras em cima do Santos, hein? Quem diria que ano que tava quase certo com o Santástico, parece que agora tem tudo certo com o Palmeiras. Mais um chapéu do Verdão, Mais um chapéu do Verdão, Falando tá em complicado. Santos, vamos começar por ele. Solta o hino aí. Bola é o Santos. É, o Santos que tem parada dura hoje, vai jogar contra o Internacional lá no Sul, às 7h30 da noite. Dorival tem dúvida já, né? Porque o Jean Mota não pode jogar porque já jogou pelo time dele. E o Vitor Bueno tá machucado, então ele tá com dúvida aí no meio de campo de quem vai jogar. Vecchio fora também. O Vecchio também tá fora, mas aí foi por um outro caso aqui. E a provável escalação do Santos já vou soltar agora, já de uma vez. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Paulinho, que é o provável substituto do Jean Mota ou do Vitor Bueno, o Copete e o Ricardo Oliveira. O que vocês acham desse jogo aí? Vou começar aqui pelo Matheus. Vai ser um jogo pegado. Primeiro foi 2-1, então o Inter tem aquele golzinho fora de casa. Famigerado gol que na Copa do Brasil faz muita diferença. Mas o Santos vem forte, eu gostei da escalação de hoje. Acho que dá sim para buscar um resultado positivo e avançar na Copa do Brasil. E fora que o Inter tá priorizando o Campeonato Brasileiro, né? Então com certeza vai entrar com um time não tão forte assim, o que dá mais uma vantagem ao Santos. E também um dos fatores que motiva muito a torcida do Santos nesse jogo foi aquela expulsão do Lucas Lima no segundo turno, no mesmo jogo no Beira-Rio. E tem um clima de revanche nesse jogo. Sim. O Lucas Lima vai ter que mostrar o seu futebol, que tá em baixa, né? Todo mundo tá percebendo o Lucas Lima falhando bastante, não vem sendo mais aquele jogador que conquistou a seleção brasileira. E então o clima de expulsão do jogo do segundo turno do brasileiro... Expulso o segundo árbitro por fazer cera. Foi ridículo. Aquele lance inacreditável. Mas eu acho que é possível o Santos conseguir a classificação. Quem vocês acham que vão classificar? No geral ou nesse jogo? Nesse jogo? Santos. Inter reserva? Eu vou de focando. Inter. Sério? Tá fazendo o meu papel, né? Não, é que meu irmão torce pro Internacional e eu acho que... Vai apoiar o irmãozinho. Que é fofo. óbvio, né? Que fofo. Tem que a família em primeiro lugar. Eu acho Então, que mas aí tem que torcer pra o Inter não cair pra Série B. É mais importante pensar, do que avançar na O Copa pior do é que eu Brasil. tô sofrendo duas vezes agora, né? Com o Palmeiras, brincadeira, gente. Opa! Tô brincando. Um cheirinho aqui Tô sofrendo duas vezes, com o Figueirense e com o Internacional lá atrás. Justo, né? Eu acho que pensando Justíssimo. racionalmente, eu acho que vai dar Santos, né? Inter reserva, focando... Não, tô brincando, eu acho que vai dar Santos. Não tem nem como, né? Acho que a qualidade dos elencos já diz muito bem isso. E um atacante da empresa do Neymar, né? A consultoria do Neymar, desculpa. Ele foi relacionado pela primeira vez agora pro time principal. O nome dele é Arthur e tem 18 anos. É uma aposta aí, né? Neymar. Uma aposta.
Santos, entre suas apostas, sempre acerta, né? Então pode ser que surja aí mais Meninos novos, né? Meninos novos, pode ser que surja aí um novo Ney, será? Né, se Já- o Neymar soltou. Já É. começou, né? Sempre quando o Santos lança um novo garoto aí na base, começa as comparações. O Neymar seria o novo Robinho, O não sei Robinho. o quê. Eu Muito prefiro... melhor que o Robin. Será que pode sair sem dúvida, Será que mas... pode surgir um novo Pelé? Não, aí também não tem como, É né? exagero. Posso falar? Pode. Ah, Pode, à ok, vontade. obrigada. Então, gente, falando sobre o Neymar, o pai do Neymar, vocês estão falando sobre a consultoria dele, etc. Ele fez um acordo, assim, vamos dizer que ele incentivou o ex-técnico do Santos, o Marcelo Fernandes, a ir fazer um estágio, uma espécie de estágio lá no Barcelona, para ficar 15 dias ao lado do Luiz Henrique para aprender mais sobre futebol. O Marcelo Fernandes é o que ganhou o Paulista. Exato, em Sim. 2015. Ah, eu acho um bom técnico. Acho Eu não gostava dele, não. Por quê? Não sei, eu não gostava dele. Ué, Eu não ia com a cara dele. Técnico Não vitorioso, bateu, O Santos não o bateu. Santos não bateu. É complicado, né? mas é sempre bom, né, gente? Você ir Opa. num Barcelona da vida fazer um estágio, Um para estágio. aprender de futebol, indicado pelo Neymar, é uma coisa que... Ah, Eu Barcelona, prefiro você fazer acha grande estágio assim? com Você acha o bom? Eu Gilson acho um Klein. médio, na verdade. Tem melhores, né? Tem, Acho que o tem. Napoli, por exemplo, é um lugar muito melhor. Não começa, Matheus. E eu faria estágio com o Gilson Kleina. Oh, esse é poderoso. Eu faria com o Celso Roth. Eu também. Faria com o Tá salvando. Geninho. Geninho não, né? Aí já tá indo muito longe, né? Eu faria com o Papai Joel. O Joel Faria um Santana, curso a gente- vitorioso. Você ia aprender a falar inglês. É, eu faria um É, curso com de inglês certeza. com ele. E ainda sobre o jogo do Santos com o Inter hoje, o Santos já foi eliminado pelo Inter em 2 ocasiões. Foi eliminado em 97, nas oitavas, e em 2002, na segunda fase da Copa do Brasil. Ih, retrospecto aí, hein? Por isso que eu vou falar que o Inter vai passar. Vocês acreditam nesse negócio de retrospecto? Não. Não, Eu sinceramente Eu também não dou acredito. muita bola pra isso. Eu acredito em quebrar os tabus. Isso aí, Matheus. Ah, eu Quebrando não o tabu. sei, eu não acredito muito não. O jogador tem que focar naquela partida Não, e sem dúvida. É. jogar. outro O passado tempo, outros ficou, jogadores. Era outros jogadores, né? era outro time. Não, com certeza, muito tempo atrás. 14 anos, a última vez que Sim. eles jogaram. 97 e 2002. Aí, ó. Não tem nem por que colocar esse O tabu Pelé em jogava campo. ainda. Meu É, Deus. o Paulo Bar já jogava, né? Paulo Bar inventou o futebol, né? A gente sabe disso. Isso a gente já sabe. Falamos bastante do jogo já, né? Falamos? Vamos mudar de time? Vamos. Falar do Palmeiras? Bora. Quando surge o alviverde imponente. O Verdão hoje tem missão dura lá no Allianz Parque contra o Grêmio às 9h45 da noite. Perdeu o primeiro jogo no Sul por 2-1. Missão difícil e vai com o time praticamente reserva, né? É. O que vocês estão esperando aí? Eu tô vendo muitas complicações pro Palmeiras, hein? Vai jogar apenas, acho que com Gabriel Jesus de titular. Por conta que o próximo porque, domingo ele não sim, vai jogar, tá né? suspenso do próximo jogo. Eu acho que o Grêmio tem chances claras de se classificar em pleno Allianz Parque. É uma situação muito parecida com a do Inter e Santos, né? Primeiro jogo 2-1, certo? Isso. Agora o Todos os Pal... jogos foram 2-1. É. Agora o Santos, o Só o do Palmeiras, Atlético Mineiro não. É, Foi 1-0 no jogo. o Palmeiras vai entrar com um time reserva, com exceção do Jesus, lá no Sul. Vai ser um jogo muito difícil. Não é no Sul não, cara. Não. É aqui no É, Allianz. São Paulo. Ah, é verdade. Tá certo. O primeiro foi lá, isso. Isso mesmo. Desculpe, confundi. É um jogo muito difícil, mas o Palmeiras tá em casa, então tem... Não acredito muito que vai classificar, mas tem chance. Vou soltar a escalação aqui e aí vocês continuam comentando, ó. Jailson no gol, Fabiano, Edu Dracena, Thiago Martins e Egídio, Thiago Santos, Gabriel e Cleiton Xavier, Alione, Rafael Marques e Gabriel Jesus ou Lucas Barrios. Que É me time desculpe reserva. os palmeirenses aí, mas Fabiano, esse cara não me dá nem um pingo de confiança. Sinto muito. E do resto do time? O resto do time eu achei bom. Eu gosto muito da Lione. O Jesus já provou que é o craque do Brasileirão. Então, pra mim, tá tudo certo. E olhando por um lado positivo desse elenco do Palmeiras, eu vi uma entrevista com o Edu Dracena falando que esse é o momento em que os jogadores que vão jogar, que não costumam jogar sempre, têm uma oportunidade de mostrar o bom futebol, Sim. porque tá todo mundo, querendo ou não, de olho no Palmeiras. É. Então é o momento de você entrar, jogar bem e conseguir, de repente, sei lá, ser visto. O É, Dracena o principal. até, né, no caso. o Dracena do até Palmeiras. apelidou esse elenco que vai jogar hoje de elenco de apoio, que é o que dá Meu só Deus. o suportezinho pros jogadores, pro time titular. Esse jogo vai ser complicado, eu aposto no empate com um golzinho do Jesus. Você 1 a acha 1. que então o Grêmio passa? O Grêmio passa. Seria a primeira eliminação do Palmeiras na nova casa, hein? Olha aí, hein?
complicado. Pensei que você ia falar alguma coisa, mas... Não, é que eu Imponente. acho... Ao retrospecto. Eu acho o elenco do... retrospecto. Eu acho o elenco do Grêmio, comparado com o time reserva do Palmeiras, não acho tão... Superior. superior não. Pra mim, ao contrário, é bem parelho. Eu acho bem empatado. E Pode- querem comentar mais alguma coisa? Não, eu queria falar sobre o ataque, né? A gente tá falando de Gabriel Jesus, o atacante, quem é o Juanzito que tá chegando? Ah, olha aí, hein? Fala, Matheus. Não, perdão, deu uma engasgada aqui. Mas realmente esse jogo do Palmeiras acredito que não vai dar. Grêmio, não sei se acredito que não saia com a vitória no jogo, mas saia com a classificação. E já foram vendidos mais de 25 mil ingressos pro jogo, hein? Você acha que a torcida não pode influenciar aí? Com Opa, certeza. Opa, Opa, Influenciar pode, mas decidir muito, não, acho que não. Só vai ajudar o Palmeiras a fazer um jogo mais parelho com o Grêmio. E mais um motivo para reforçar a minha aposta de um empate. e falando de reforço, vamos falar sobre o Keno? Olha aí, hein? vamos. Já emendou aí? Solta aí. Não, é porque o Palmeiras mais uma vez deu um olé, né, em todo mundo. Chapéu. Um chapéu, um olé, enfim. O Keno tava sendo procurado pelo Santos, inclusive. E pelo Flamengo. E pelo Grêmio. Flamengo. Enfim. Mas o Palmeiras já basicamente fechou com ele. Ele deve assinar na sexta-feira. Sexta-feira, exatamente. E aí seria um valor de 3 milhões de reais por 60% dos direitos dele junto ao São José do Rio Grande do Sul. 3,7 milhões, pelo que me falaram aqui. E outro jogador que tá na pauta do Palmeiras é o Rafael Veiga, Do Coritiba. do Coritiba. Ele tá apalavrado, só que menos que o Keno. E ele também seria 60% dos direitos, só que o preço é mais alto, é 10 milhões de reais. E o Leandro e o Vinícius, que são jogadores do Palmeiras, teriam que ficar lá no Coritiba. Vocês acham essa troca válida aí? Eu acho válida. O Leandro no Palmeiras jogou bem a Série B, depois disso sumiu. Acho que na vida dele só jogou bem a Série B. Só né? a Série B, ele até achava que ele ia ser craque na Série B, sério. E o Vinícius também não acho muito bom não, acho ele fraco. E o Rafael Veiga é aposta, né? Revelação do campeonato, tá entre as revelações do campeonato pra... Pode falar. Pati. Só queria saber qual a idade dele. Vocês sabem informar? Do Rafael Veiga ou do... Do Rafael Veiga. Rafael Veiga, eu Vamos não pesquisar. tenho certeza, mas eu acho que é 19. Mas falando do Keno, do Chapéu, né? Não tem como. O Palmeiras, com a atual circunstância financeira do time, qualquer jogador que chegar vai 21 levar. anos, desculpa. Qualquer jogador que ele chegar pra contratar vai levar. Principalmente com o Santos, que a gente já conhece bem, né? Dívidas com salários de jogadores, direitos de imagem, tudo isso. E outro jogador que interessa ao Palmeiras, só que é só interesse mesmo, é o Johan, meia da Chapecoense. Chapecoense. Eu não conheço muito o jogador, mas pelo que eu vi dele assim nos jogos, Tem não, nome de craque, hein? não me Johan agradou. Cruyff. Ah, mas aí a mãe do menino tá de sacanagem, né? Escreveu o nome daquele jeito. Ah, H-Y-O-R-A-N. bacana. Não tá nem certo. lá. É o craque brasileiro, né? Assim, Ah, tá, tem que entendi. lembrar onde cada um nasceu, né? Entendi. E tem uma informação importante também, que o STJD não aceitou, né, a entrada de... Do Figueirense Anulação na do anulação do jogo. jogo. Exatamente, a anulação Ainda bem, do- né? Tinha motivo, vocês acham? Eu Não. acho que, assim, erro de arbitragem acontece. E isso porque aqui no Brasil é ruim e não vai mudar. A não ser que profissionalizem os Arbitragem. árbitros. E aquilo foi erro de arbitragem. E no jogo do Flamengo, eu não concordo em anular o jogo do Flamengo. Mas no jogo do Flamengo teve a interferência externa, que aí tem um caso à parte. Sim. E isso dá a impugnação do jogo. Agora, do Palmeiras, não faz sentido pedir anulação. Aliás, esse acho que foi a principal influência para o Figueirense entrar com esse recurso, foi o Fla-Flu. Exato. Porque é algo sem precedentes, pelo menos eu não me lembro de algum time ter entrado para pedir anulação do jogo. Logo depois que o Fluminense consegue o processo, tudo, vai lá o Figueirense tenta fazer igual, mas se for anular algum jogo por erro de arbitragem, a gente não vai ter campeonato. Vai anular um muito jogo atrás do outro, então sem chance. Eu também tô de pleno acordo com vocês. Acho que a anulação do jogo do Figueirense com o Palmeiras era completamente inviável. Foi um erro que acontece, normal de futebol. A arbitragem não viu o pênalti. Mas também o Palmeiras também teve um lance polêmico. Acho que foi um pênalti no Dudu no mesmo primeiro jogo, tempo. no primeiro tempo, que eles não citaram. Então
não tem como. Eu acho que o jogo não foi acertada a não anulação do jogo. E o do Fla-Flu também. O do Fla-Flu é outro caso, né? Como o Gui falou, influência externa, né? A gente não tá acostumado com isso. Parece que está entrando agora no futebol. Eu vi na MLS, no Campeonato Americano de Futebol dos Estados Unidos, que já tem, os árbitros estão usando influência da televisão. E pra tá ajudando. analisar, e tá Isso ajudando. tem no vôlei, no tênis, no futebol americano. Sim, eu acho muito bom pro futebol isso. Eu concordo com o Juan, acho que a gente tem que usar da tecnologia, ela tá aí só pra ajudar, a tecnologia não atrapalha, ela ajuda os árbitros pra eles terem mais convicção na hora dos lances. Pô, não tenho culpa, eu não culpo o cara quando ele erra um lance muito difícil, assim. No caso, por exemplo, de bola que bate na linha, ou um lance, um pênalti, uma falta que ele tava meio mal posicionado, não conseguiu ver. Eu sou muito a favor do uso da tecnologia, ela tá aí pra ser usada. Então acho que Facilita tanto, né? facilita, não tem por que dificultar, sabe? Antigamente, beleza, não tinha como, mas agora que tem, vamos usar, né? Falando nisso, até ontem no jogo da Champions League do Tottenham, teve o lance duvidoso lá do... Do Tottenham? Foi. Alguém chutou, o Lohri fez a defesa em cima da linha, aí foram reclamar se foi gol ou não, e o reloginho lá de tecnologia falou que não Tecnologia foi. FIFA. Aí mostrou no replay e a bola faltou um pouquinho pra entrar, mas não entrou. Pronto, acabou a discussão. Vocês Agora, continuam jogando. se acontece isso no Brasil, vai ficar discutindo em programa de TV. Falar que o campeonato tá manchado. Sem condições isso. Pô, vamos usar a É sempre o tecnologia, Fluminense, né, né? gente? Sempre o Fluminense pra não, entrar sem com esse dúvida. negócio de tapetão. É brincadeira. Ah, Rua ficou É o indignado. time dos advogados, né? Não, A gente mas sabe eu disso. concordo, eu tô indignado com o Fluminense. Se um dia você tiver algum problema, tomar um processo, você chama advogado do Sim, Fluminense. advogado do Fluminense. Causa ganha. Você ganha tudo. Se eu fizesse direito, eu queria estagiar no Fluminense. Melhor Você ia estágio, mandar melhor bem, estágio você- possível. Alunos você do direito que estão ouvindo a gente, fica a dica. Fica a Fica dica a aí. dica aí. Vamos mudar de time? Falar do Vamos. Corinthians agora? Corinthians, Vamos vamos, pro Coringão. Solta o hino aí. Salve o Corinthians. O Timão joga hoje pela Copa do Brasil também contra o Cruzeiro em Minas, parada dura, como todos os outros times. 2-0 Corinthians. Direto já? Direto. Na Já lata. não deixou nem eu falar o primeiro lata. resultado. Pouco parcial? Pouco Eu parcial. achei parcial. Não, Nossa, eu fiz uma análise fria de Nossa, como vai análise ser o jogo. fria com 5 segundos. Deixa É eu que eu terminar. me O programo primeiro pra jogo, vir pro... ó, o primeiro jogo foi 2-1 pro Corinthians em Itaquera. Hoje Certo. o jogo é em Minas. Você vai continuar com o seu 2-0. Continuo. E Ou o então resto? 2x1 pra dar uma emoção. 2x1 pro Cruzeiro pra dar Já emoção tá também. regando, Aí Matheus. vai pros pênaltis e aí ganha. O Corinthians não sei se ganha. Nos pênaltis é meio complicado pro Corinthians, né? Não, E Walter, pô. o que vocês acham do jogo de hoje aí? Do placar, você diz? Não, do Quem jogo em se geral. classifica? Vai ser um jogo, eu acredito, um jogo importante, é lógico, porque é uma decisão. E conta com um fator interessante, que é o Pedro Henrique voltar para o Mineirão, onde ele passou aquela situação contra o Atlético Mineiro há 4 meses atrás. Enfim, eu vi uma entrevista bem legal com ele, falando que ele amadureceu bastante como jogador e etc e tal, que vai voltar. Vai encontrar também o Mano Menezes, que subiu ele ao time principal e etc. Acho que, além de tudo isso, o jogo em si vai ser um jogo bom. E eu acredito na classificação do Corinthians. Eu também acredito inclusive que o Pedro Henrique vai deixar o dele hoje. Redimir? Se redimir, sem dúvida, fazer o gol da classificação. Mas o Cruzeiro vem ganhando força ultimamente, não começou o ano muito bem, não tá tão bem assim no... Ó, já quero avisar o ouvinte que nosso convidado acabou de chegar. Acabou de entrar aqui no Acabou de estúdio. chegar aqui. Já vai sentar aqui, já vai conversar com a Descubra. gente. Eu confesso que eu tô em choque. Eu confesso que eu tô nervoso. nervoso. Tô passando mal. Meu coração dá Tá uma todo acelerada mundo agora. nervoso com a chegada do convidado aqui no programa. Mas vamos aí, fiquem atentos, não deixem de nos escutar que o segundo bloco promete. Continuando aqui com o Corinthians, o que vocês acham que o Oswaldo de Oliveira já vai ter uma dúvida hoje pro jogo? O Marlone sentiu dores no tornozelo e não sabe se vai pro jogo. Diz- É peça importante? Com certeza. No cenário atual do Corinthians, a gente sabe que o Marlone tem feito a diferença. Tem sido os destaques, ele, o Rodriguinho, tem sido os Guilherme principais. agora, O que Guilherme voltou também bem. apareceu agora. Então, eu acho que o desfalque do Marlone vai ser crucial. Sentido. Vai ser Vai muito ser crucial. sentido. O Marlone tem uma curiosidade engraçada nele. Quando o Corinthians estava bem, ele não fez nada. Tudo bem que ele teve poucas chances, concordo. Mas agora que o time tá mal, ele tá jogando muito.
vai ser complicado. Ó, a escalação de hoje. Walter no gol, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Wendel, Camacho, Romero, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel ou Marlone, que tá como dúvida, e o Guilherme lá na frente isolado. Vai com força máxima. Eu acho que, se eu não me engano, o Cruzeiro também vai entrar com um time misto. Eu acho que vai entrar com o time misto também, e aí... Tá brigando pra... Ainda, né? Apesar de ter melhorado, eu acho que ainda tá brigando pra não cair. Ezequiel e Elber são desfalques. Olha aí, o mas Elber... esses daí são reforço, na verdade, Sim, né? Quando não joga. fora de campo. Que isso, o Elber eu acho um bom jogador. Não, Eu eu acho. não gosto, não. Eu coloco Depende. ele E o- bastante no meu cartola. E o que me falaram hoje aqui, que na hora do treino, o Oswaldo de Oliveira foi treinar as cobranças de pênalti. E ele tentou colocar a situação real de jogo. Então o que ele fez? Ele colocou os jogadores na linha do meio de campo para ir andando até a marca do pênalti e bater. E ele foi fazendo um mata-mata até sobrar os 5 que, caso tenha penalidades, vão ser os batedores de hoje. Gostaram da ideia? Achei interessante. Achei uma ideia interessante, mas eu vou reforçar o comentário longo de um, prazo, eu de um acho. colega meu que falou que retratar a realidade é muito difícil. A pressão não chega nem perto no treino, ali é uma situação completamente diferente. É difícil você decidir quem vai cobrar os pênaltis assim antes. Você tem que ver na hora, no jogo, quem que Às tá vezes o pronto. cara tá nervoso. Quem que tá mais confiante. É Mas difícil. eu acho que se você treina antes, você se prepara Sem dúvida. psicologicamente. Eu acho que muda. Psicologicamente, não muito, acho. Você acha Eu que acho não? que Só dá um muda pouquinho mais... Hã? Eu acho que muda. Na hora do jogo é não, totalmente sim, eu tô diferente. falando, treinar antes não interfere não muito. Não, É, você acha que não interfere na hora dele bater no jogo? Treinar antes não vai fazer com que ele eu bata acho que melhor. ele... Não Com vai certeza. fazer que ele Então, bata isso que eu tô melhor. falando. Então, você tá falando É. de outro jeito. É isso, exatamente. Mas pode dar um pouquinho mais de confiança, mas na hora ali não tem jeito. É pressão e... Mas Cara, não me vai dá ter uma pênalti, angústia não vai quando eu vejo o zagueiro indo Será? bater pênalti. Não, Eu fico não vai ter. desesperado quando eu vejo, sei lá, um zagueiro que é super grande e forte assim, vai dar uma Você acha que ele vai isolar a paulada bola? no meio. paulada no é sempre meio, daquele é de jeito, né? praxe. Paulada no meio. E é o melhor jeito. É, tem que ser assim, é a Tem que ser segurança, assim. né? Opa, com certeza. Segurança. Eu não lembro agora exatamente os números, mas eu vi uma matéria que falava que é entre 70% e 90%, eu não tenho certeza agora, dos pênaltis o goleiro escolhe um canto. Ou seja, bater no meio é a melhor opção. Logo, Quando você bate pênalti, você chuta no meio. Exato. Ou você chuta pra fora, né, Mate? Eu não bato pênalti no caso, mas Você tem gente no nosso defende time, pênalti, né? tem gente no Magic J, né, que manda a bola pra lua ou na trave. Não dá. Sorte que não sou eu. É que o Mate tem um pezinho de trivelinha, Eu tenho, então eu ele tenho, sempre eu chuta tenho um pé assim, ó. especial. É. Manda uma bola Pé de curva, anjo. assim, é o chute de trivela do Tsubasa. vocês não vão falar do Jô? O Eu ia reforço falar agora. maravilhoso? Já solta aí, então. Posso falar? Pode. Fica à vontade, Bom, Rafa. então, o Jô, ele tá cotado a voltar, a diretoria quer que ele treine no CT ainda esse ano, para voltar na pré-temporada do ano que vem. Ele tá muito animado, disse que nunca se sentiu tão próximo do Corinthians como ele tá agora. E para quem não sabe, ele teve passagem pelo Corinthians em 2003, até 2005. 115 jogos, fez 18 gols, e ele foi o jogador mais novo a jogar pelo Corinthians, com 16 anos e 3 meses. Bem Aí, novo. a Rafa PVC. E ele vai começar a pré-temporada agora pra jogar em janeiro. Realmente Precisa, ele né? precisa, né? Pro Jô Ele acho que precisa de tem bastante bom tempo, tempo. assim, pra ele se preparar, chegar e talvez fazer alguma coisa. Talvez, né? Mas ele é melhor que o Jô Romero. e Ou Romero. sem dúvida, melhor... Nossa, Meu Deus. tô Que adorando. Ó, dupla que vai render títulos. Olha, eu acho que essa contratação do Jô meio inútil. Não gosto dele. Desde, Também não. desde a Copa de 2014, meu querido. Você é louco. Lá vem Olha, ele de novo. Olha Eu ele acho que de fica novo. menos pior o time. Menos pior, É Jô? menos pior. O Menos Cone. pior. O Cone. A gente tinha 2 cones. Ele um só cone deu titular e certo um cone no reserva. Galo porque dava um chutão lá pra frente, ele desvalava de cabeça, tinha Ronaldinho e Bernard pra fazer gol. Olha o meio campo E o do Tardelli? Atlético sem chance. No Corinthians, o Corinthians tá mal. Se fosse Renato Augusto e Jadson ainda, que Aí daria até, certo. que até Wagner Love mandou muito, aí, nossa, o Jô ia destruir. Concordo com você. Vamos mudar de time pra fechar esse primeiro bloco? Vamos fechar? Solta o hino do tricolor aí. Salve o tricolor paulista. O São Paulo não joga agora no meio da semana porque foi eliminado da Copa do Brasil, né? E o próximo compromisso é sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tá correndo risco de cair, né, Rua? Tá complicada a Tá situação. complicada a situação do Tricolor, hein? Mas eu acho que vai receber agora a Ponte Preta em casa e depois pega o América Mineiro e já teve a vitória contra o Fluminense.
eu acho que é completamente possível esses 9 pontos em 3 jogos. Eu acho que se ganhar esses 3 jogos, São Paulo arranca bem. E quem sabe, né, empolgando muito aí, descola um G6, hein, pai? Não, tá muito Opa. longe, tá bem G6 difícil. vem, G6 vem. G6 E vem? tem Eu acho que desfalque vem. no São Paulo pro Ricardo Gomes aí, ó. Maicon, Lugano, o Bufarino tá suspenso e o Bruno tá com estiramento muscular. Eu acho que o Bruno é reforço, né? Ele apoia bem, mas defensivamente, né, a gente sabe muito bem o que o Bruno tem feito aí pelo tricolor. E na fase atual, acho muito importante dar uma força defensiva pro time, porque nessa situação como tá, o time fica meio abalado em campo, joga abaixo. Então, quanto melhor tiver a defesa, quanto menos pior, né? Porque no caso do São Paulo a situação tá meio difícil atualmente. É mais benéfico, porque pode conseguir segurar o jogo e achar um golzinho e conseguir os 3 pontos. Mas teve uma estreia muito boa contra o Fluminense. Eu esqueci o nome dele. Não sei se é... Como? É o David Neres. David uma Neres. coisa assim. Ele foi muito elogiado. Novo, pode ser que ajude aí nessa. Jogou É. o Robson também, né? Mas o Robson já estreou faz um tempo já. Mas eu não tinha acompanhado ainda ali. Ele É é a bom sua jogador. estreia. No clássico contra o Santos, ele jogou muito, pra mim foi um dos melhores. Eu achei no que ele campo. entrou bem quando Foi. ele jogou. Gostei dele. E falando em jogadores aí que podem ser importantes, um cara que fez muita história no Quem São tá Paulo. pintando? Não, um cara que fez muita história. Eu acho que é o maior ídolo do tricolor, o Rogério Ceni. Isso mesmo. Quer ajudar o clube em 2017 na parte técnica. Ele vai fazer um estágio lá no Sevilha pra aprender alguma coisa com o São Paulo. E eu acho que vai dar certo, né? Eu acho que vai dar certo. O Rogério, a gente sabe que ele é muito inteligente e é um líder nato. A gente conhece muito bem o Rogério. Eu acho que seria importantíssima a presença dele no tricolor. Eu acho que qualquer jogador que chegaria no São Paulo, tendo a presença do Rogério como técnico, sabia que não ia ter trabalho fácil. O Rogério manda no tricolor. Eu concordo que o Rogério pode ajudar muito o clube, mas tem que ver como vai estar a situação no ano que vem. Porque se tiver ainda em fase ruim, jogando com problemas de diretoria e tudo mais, pode acabar não queimando, porque ele é um ídolo intocável no clube, mas pode dar uma atrapalhada, a torcida atrapalhar a relação deles no momento e acabar queimando ele como técnico. Mas eu penso, será que o Rogério treinaria outro time, além do São Paulo? No Brasil, não. Será? Acho que não. Eu também acho que não. Bem difícil. E eu acho que se ele tivesse no São Paulo e tivesse alguém com característica forte que nem ele tem, ia complicar. É verdade. O clima ia Teria ficar bem muito ruim. atrito. Eu acho que primeiro ele não ia dar certo como técnico. Eu não sei vocês, mas eu acho que não combina. Mas se Não, ele se eu não tenho como preparar prever isso. bastante... Eu acho que ídolo de clube tem que só ser ídolo. Ele não tem que fazer mais nada. A gente viu o César Sampaio no Palmeiras quando foi lá cuidar da parte de direção. Ele acabou arranjando briga com a Mancha Verde. Aí depois a Mancha Verde desistiu de gostar do cara. Desistiu não, né? Mas Fica meio manchado. Balançou a relação, né? Ficou Agora meio você manchado. pega o Marcos lá que fica fazendo propaganda de vez em quando, aparece na Palmeiras Store lá, ele é ídolo de todo mundo. Mas e outras categorias, o que vocês acham? Porque ele tem assistido os treinos do Sub-20, Sub-15 em Cotia, e de repente ele pode começar numa categoria inferior e ascender para a categoria principal. Eu acho um ponto de vista muito interessante. Ele pode dar muita força também para esses garotos. Ter um ídolo como esse ali no banco de reservas é algo absurdamente Motivador. bom, motivador, e pode ajudar a base a conseguir títulos. Pode até trazer mais gente também. O Inzaghi faz isso no Milan. Ele Faz. é ídolo, treina, eu acho que é o sub-18. Ele já treinou o time principal. Já treinou, mas não deu muito certo, né? O Seedorf também não deu muito certo lá, infelizmente. Mas eu acho que o Rogério... Sempre se especula que ele seja presidente do São Paulo. Isso... Também acho que não deve Agora certo. técnico, eu acho que o Rogério no São Paulo é da liga. Eu acho que em qualquer cargo Combina, né? que ele exerça lá A dentro. única certeza que eu vou ter é que se ele treinar a base, qualquer jogador que subir vai aprender a bater falta. Eu tenho Pode ser. certeza. O treino vai ser 50% bater falta. Mas eu acho que ele pode ser muito importante, só não pode começar direto como técnico da equipe principal. Eu acho que também não. Porque pode acabar dando ruim. Isso É muita pressão, o pessoal vai começar com muita expectativa por ele ser quem ele é, e aí pode dar ruim realmente. E só pra fechar aqui, o São Paulo tentou contratar o lateral esquerdo do Botafogo, Diogo Barbosa, só que deu uma recuada depois que o Cruzeiro entrou na briga. Só pra
Dá o aviso aí, eu não conheço muito. São Paulo também tá jogador. especulando o Nilmar, se eu não me engano. Foram os nomes Ah. que o Ricardo Gomes pediu. Nilmar, Sim. Rafael Marques e o Ayrton do Botafogo. E o William Bigode, do Cruzeiro. Nossa. São Bom, nomes fortes, só que a diretoria do São Paulo precisa de dinheiro, né? Sim. Se Porque trouxer, pode ser só um desses, talvez. Não vai conseguir trazer muito mais coisa. Não tá com muito dinheiro pra reforçar o time assim. Eu concordo com você e fechamos o primeiro bloco. Já já o nosso convidado vai conversar aqui com a gente, já tá aqui. A gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want you to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? 'Cause everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want you to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up failing too, but I know you were just like me, with someone disappointed in you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want you to do is be more like me and be less like you. I've become so numb, I can't feel you there. Tired of being what you want me to be. I've become so numb, I can't feel you there. Tired of being what you want me to be. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Copia esse link e digita. Estamos de volta, hein? E o convidado já tá aqui, tava mandando snap, não tem problema nenhum. E já vou apresentar ele aqui. Se eu falar seu nome real, alguém vai te conhecer? Ou... Pô, algumas garotas, sim. Ah, que isso, hein, moleque? Então já vou Que soltar moral. o Fred do canal Desimpedidos tá aqui com a gente, Aê. vai conversar nesse segundo bloco. Boa noite, Fred. Muito boa noite a todos da mesa, muito obrigado pelo convite. Eu tava prestando atenção no primeiro bloco aqui, vocês mandam de futebol pra... Pode falar palavrão?
Pode, fica à vontade. Certeza? Olha lá, um falou pode, o outro É não. melhor não, É porque então tá eu- bom, cortar Então a tá gente, bom, vamos né? cortar, né? Então tá bom, então eu vou derrubar, eu quero que vocês se... Não. Eu não vou fazer isso. Não, vocês manjam pra caramba, vocês falaram um monte de coisa aqui que eu não fazia a mínima ideia, que o Inzaghi treina a base. Pô, vocês estão bem demais, gostei, velho, legal, vim aprender aqui com vocês. Ô, louco, hein? Responsa. Responsa total. Alguém quer começar com alguma pergunta aí? Eu estou muito nervosa. Não consigo. Não, Eu tô em pelo choque. amor de Deus, porque não é tão sem Pode graça, começar, Gui, pessoalmente. começa aí, você é o manda aí, apresentador. pode mandar. A gente vai trocando ideia. Tem aqui. certeza? Ó, Batata, eu Vai. vou fazer uma pergunta então. Você assume que você é palmeirense? No... Eu ia te perguntar isso daqui a pouco. É? Não, então tá bom. Então, mas agora ninguém fez pergunta, eu que fiz a pergunta aqui então. Porque tá na rádio, aí você vem com a camisa do Palmeiras mesmo, assim. Não assumo. Assumiu agora. Eu torço pro Juventus da Moca aqui. Entendi, você vai no jogo hoje? Eu vou. Ah, No- moleque, então é nóis lá. Não que eu assuma também. Mas... Pois é. Opa! Alguém quer começar com alguma pergunta? Ah, já que o pessoal tá envergonhado, né? Vou ter que me Só soltar te aqui. empolgando, você Vai lá. tá... Foi... Fred, eu queria uma pergunta assim de bastidor, Você mais queria ou uma menos. pergunta? Eu faço. Opa! Tranquilo, é nóis. Como foi trocar, sei lá, o F4L pelo Desimpedidos? 2 canais. O pessoal aceitou bem isso? O pessoal de público ou o pessoal do futebol nas 4 linhas? Os dois. Pergunta. Os dois. O público, acredito que sim. Tanto que tô 1 ano e meio lá no Desimpedidos e deu tudo muito certo. E o Futebol nas 4 Linhas foram eles que me incentivaram. Porque assim, quando a gente começou o canal do Futebol nas 4 Linhas, a gente tinha o objetivo, que idiotas, de passar o Desimpedidos. Falou, não, um dia a gente vai ser maior que o Desimpedidos, tá? Esses caras lá, esse Andreoli, esse bosta, que não sei o quê. Um dia eu vou ser melhor que ele e tal. E a gente tinha essa meta. Que era Alcançou. totalmente... Não. Você é melhor do não. que o Andreoli, gente, Muito na obrigado, minha opinião. fico muito feliz. Assim, eu jamais serei melhor que o André, porque ele já começou faz muito tempo. Porém, os números, né? falando Vamos igual o colocar jogador, dentro do- os o números, Fred mais beleza, 10. sim, o Fred mais 10 tem mais views do que o André, mas é que na época dele tinha, sei lá, 300 mil inscritos, agora tem quase 3 milhões, então... Aumentou um pouquinho. É difícil comparar, realmente. Mas foi o Futebol nas 4 Linhas que me incentivou. Porque eu cheguei pra eles, meus amigos me marcaram. Aí falaram, ó, Fred, eles estão precisando de apresentador. Fred, Bruno, né? Na época eu não era Fred, coisa nenhuma. Estão precisando de apresentador e tem tudo a ver com você. Por que você não vai lá? Eu falei, putz, beleza, vou me reunir aqui com o quórum do Futebol nas 4 Linhas pra ver se eles aceitam. E eles falaram, pô, vai, porque é uma chance de você crescer, porque você merece, e uma chance da gente crescer junto também. Que de fato aconteceu depois de um tempo, porque aí eu comecei a divulgá-los no Desimpedidos em todo lugar que eu vou. Entendi. Quando você fazia o futebol nas 4 linhas, o que você só fazia isso ou você tinha alguma outra ocupação? Você trabalhava com mais alguma coisa? Vixe, mano, eu fazia muita coisa, velho. Eu trabalhava principalmente com figuração, com produção. Eu trabalhava na plateia do Domingão do Faustão, tudo com mão. Eu era animador, velho. Minha colega de palco era aquela Michael Jackson, sabe? Nossa. Sério, minha colega de trabalho. Você tava no refeitório, tava um Michael Jackson do seu lado. A gente trabalhava como animador de plateia, organizava as caravanas. O pessoal vinha do Acre assistir o Faustão, pelo amor de Deus. Nossa. Era legal, mas assim, eu não viria do Acre. Tem gente do Acre ouvindo? Não dá pra Não, saber. acho né? que Acho não. Bom. Acho que não. Acho Então que tá tá bom. meio Primeiro que eu longe. nem moraria no Acre. Imagina vir pro Acre. Pra Não, ver o Faustão. brincadeira. Pra ver o Faustão. Não, mas o Faustão é impressionante. Assim, não é a pergunta, mas ele toca um programa de 6 horas sem ponto eletrônico. É impressionante. Eu aprendi muito assistindo o Faustão, que é muito louco. Todo mundo fala, ele é chato, não sei o que, blá, blá. Mas ele é um baita profissional. É verdade que Todo você pessoal. fazia figuração pra levar os currículos pras emissoras? Como é que você sabe disso, cara? Ah, É pesquisando. verdade, velho. Eu fazia isso mesmo. Inclusive, eu tava contando essa história hoje na Band, porque eu fazia a figuração do CQC e eu ficava perambulando pela redação lá, ficava forçando uma amizade aqui, um papo ali e tal, não sei o que. Eu Aí, faço agora. jornalismo também, então eu vou entregar um currículo aí, mas nunca dei nada. Mas assim, eu sempre tive muitos contatos. Uma hora ia chegar a minha chance. Por incrível que pareça, eu fiz um monte de contato e a minha chance veio por um lugar que não tive contato nenhum. Foi um concurso genuíno, assim. Tem gente que duvida, acha que foi armado, mas não, foi de verdade. Mas assim, se é pra eu dar um conselho pra vocês, não me sentindo velho pra cacete, é de ter o maior número de contatos possível. Porque é só assim que você vai... Só assim não. Assim é a principal porta pra vocês entrarem nos lugares. E você falou que você foi pra um caminho que você não esperava. Hum. Você escolheu o jornalismo. Seus pais te apoiaram quando você tomou essa decisão de fazer jornalismo? E até ir pra área de humor, porque eu vi que você fazia stand-up. Eu já vi Sim, seu cara. vídeo. Seus Então, pais te apoiavam? meus pais sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, mas no fundo eu achava que, tipo, por trás eu falava, nossa, olha lá, vai fazer cagada de novo, vai escolher errado o negócio.
Assim, do jornalismo, minha família ficou bem feliz com a decisão, mas só que vocês são de jornalismo? Ou são de Sim. rádio e TV? Sim. Então vocês devem ouvir muito, tipo, nossa, pra arrumar trabalho é mó treta, vocês vão se ferrar, que não sei o quê. Foi tudo que eu ouvi no começo, entendeu? De falar, haha, se ferrou, não vai arrumar emprego nunca. E hoje em dia, tipo, sou eu que dou risada desse negócio. E meus pais, no começo, assim, quando eu fazia o futebol nas 4 linhas, eles não acreditavam. Minha mãe falava que era uma brincadeira minha, que era diversão. Meu pai falava que eu tava perdendo tempo e dinheiro. Mas hoje as coisas mudaram e eles entenderam que naquela época eu tava certo. Eu respondi a pergunta? Tinha uma outra antes, mas... Não, era isso aí mesmo. Né, pô. E hoje, como que eles lidam com a sua fama? Assim, Não, com hoje essa... minha mãe ama. No começo ela odiava porque trocaram o nome que ela escolheu. Imagina, é mó trampo você escolher um nome pra uma criança. Ainda mais com o apelido que deram pra você. quando Fred. foi- Fred Boiola, não, mas o Boiola já se foi, velho. Ainda bem, né, mano? Mais ou menos. Na Não, medida. então, porque imagina, mano, tipo, é mó trampo você escolher um nome pra uma criança, aí chega um cara de máscara e muda o nome do seu filho. Foi o que aconteceu, aí no começo ela ficava brava. Só, a senhora é a mãe do Fred? Não, aqui não tem nenhum Fred aqui não. O pessoal ia lá em casa, tipo, o motoboy da produtora mesmo, ia pegar alguma coisa minha e falar, o Fred pediu pra entregar. Não sei quem é Fred, não sei o que, mas é óbvio que ela sabia, era só de orgulho mesmo, que a bicha é chata. Mas agora ela ama, sai na rua tirando foto, porque o pessoal reconhece. Aí chega em casa, aí tem um monte de camisa pra eu autografar, o WhatsApp pra eu mandar áudio, ela gosta e eu também me divirto. Você diria que a sua fama hoje mudou a vida da sua família? Nessa questão? Ainda não do jeito que eu quero. Assim, tenho muitos objetivos pra minha família, mas tá começando a mudar. E sem dúvida o Desimpedidos é o grande protagonista disso. E eu acho que todo mundo aqui já viu um vídeo seu jogando bola. Você já pensou em ser profissional quando você era mais Pensei, novo? cara, eu peguei base do Corinthians, tentei jogar futebol até os meus 22 anos. Não deu certo porque eu não era bom. Suficientemente. Não, suficientemente. Era mó trampo, cara. Assim, eu falo que não deu certo. Se tiver alguém ouvindo aí que tem vontade de ser jogador de futebol. Eu joguei muito tempo society, futebol de 7. Aí eu migrei pro campo muito tarde. São quase 2 esportes totalmente diferentes. A força que se usa, a velocidade, preparo físico, tempo de bola, então muda muito. Então quando eu fui migrar, acabou não dando certo. Mas assim, eu brinco falando que hoje eu tenho vida de jogador sem estar na concentração, porque, mano, eu sou amigo dos caras, eu jogo nos estádios aí do Brasil, jogo com um monte de craque e virei amigo deles, então foi melhor esse caminho mesmo. É óbvio que eu não tenho os carros que eles têm. O dinheiro já tá quase lá. O dia... Vai pensando. Mas as minas tá colando também agora com você, né? Cara, mano? mas aí que tá. Pode falar as... Deus, negócio. Mas um baita palavrão aqui. Assim, ó, pra eu pegar minha primeira fã, já peguei fã. Não nego. Mas Tá demorou, certo. velho. Foi esse ano. É mesmo? Demorou. Eu tinha uma aí, vontade pô. da minha falar, ai, Fred. Era sempre Bruno. Eu pegava por mérito porque eu sempre fui embaçado. Tem que jogar nas ideias mesmo, né, mano? Mas, mano, eu queria perguntar, velho, você trombou o Ronaldinho na Flórida, velho. Sim. Como foi você encontrar esse ídolo, velho? Mano, quando eu vi, eu juro, ele parecia um holograma. Eu falava, mano, não é possível que esse maluco existe real. E ele tá meio tiozinho, né? Ele tava, tipo, com um fiozinho de barba branco e A tal. barriguinha, né? A barriguinha, cara. Naquela época ele não tava tanto, agora ele tá mais ainda. E eu peguei e olhei pra ele e falei, mano, olha essa ideia, cara. O Ronaldinho, tipo, do meu lado, velho. Que muito louco. Mas só que essas emoções eu acabo sentindo muito depois que acaba. Tanto que depois que acabou a entrevista eu desabei. Tipo, na hora eu fico tão focado em fazer um negócio acontecer, em ter o conteúdo da matéria, que eu nem sinto. Teve até uma vez um castigo do Fred Mais 10, eu tinha que pular de paraquedas. Eu me liguei quando eu coloquei o pé na ponta do avião, assim, porque eu tava tão preocupado com câmera, com as falas que eu tinha que falar, que era de uma ação comercial. Quando eu coloquei o pezinho pra fora, eu falei, mano, as ideias, o que eu tô fazendo? Então, tipo, fico tão focado que aí depois eu desabo. Aí, tipo, e fico feliz pra caramba, mas é muito louco. E aproveitando que ele falou aqui que você conheceu o Ronaldinho e tal, como é que é ter essa convivência com os jogadores? Você é amigo do Gabigol, Sim. Thiaguinho. Uhum. Você esperava isso um dia de você, que ia chegar assim tão longe e ter essa convivência? Não, cara, não esperava. Eu tinha muita vontade de trabalhar com futebol, mas não imaginei que fosse tão bom assim. Eu tava até dando uma entrevista hoje na Rádio Bandeirantes, e eu falei isso, que eu falei, putz, se eu pudesse desenhar um emprego tão legal, eu não teria tanta criatividade pra desenhar o emprego que eu tenho hoje. Então, isso é muito louco, você ser amigo dos caras. A primeira vez que isso aconteceu, tipo, fui pra balada com os caras, você fala, mano, as ideias, tipo, parece que você tá na festa fantasia, mas só que tá todo mundo vestido de si. Balada com o Gabigol deve ser embaçado, hein, mano? Putz, cara, depende, mano. O pessoal acha que é coisa louca, orgia. Não é, velho. É uma balada como qualquer outra pessoa Só que com mais dinheiro e mais mulher, né? Putz, cara.
Não tem jeito. como, não É tem assim, como. não, mas assim, mas a mulher é do mesmo jeito. Não é assim, tipo, a mina vem, tipo, se você for o Neymar, beleza, já fui numa balada que tava o Neymar, é impressionante. O cara tá passando, as minas vêm falar com ele, mas, porra, porque é o Neymar. Agora comigo não, ficou lá parado e nada acontece. É igual qualquer balada. Se for nós 5 aqui na balada, vai ser a mesma coisa que na balada com o Neymar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aí vamos continuar o papo aí, galera. Pode perguntar, Rafa. Posso perguntar? Você tá falando de entrevista, que você deu entrevista hoje, etc. Ah. Eu queria saber alguma pergunta que você não gosta de responder. Nossa, não gosto. Aí ele falou assim, a última. Todas que vocês fizeram até agora. Cara, não, essa pergunta é muito boa. Inclusive, eu vou roubar essa pergunta nas próximas entrevistas. Cara, putz, não tem nenhuma pergunta que me incomoda, não. Se eu pensar até o final do programa, tem mais quanto tempo de programa pra eu pensar? Não faço ideia. Mas não, mais eu perguntei brincando. Algum cara. tema que você recusaria responder? Alguma coisa assim? Então, eu prefiro não entrar, tipo, em algumas polêmicas, sabe? Tipo, religião ainda dou meus pitacos assim, mas mais zoando do que opinando. Política, eu acho um porre discutir, por mais que seja importante, mas como às vezes tem gente que quer entrevistar o Fred, quer que, pô, seja um cara mais descontraído e tal. Se for falar de política, tipo, nem orna, entendeu? Agora, se for com o Bruno, beleza, é outra coisa. Esses assuntos, assim, que geram muita polêmica e que não tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu personagem, digamos assim, eu não gosto de me meter muito, não. Mas se me perguntarem, eu não costumo fugir, não. Ótimo. Você tem grande influência com diferentes públicos, principalmente crianças. Uhum. Como que é isso? Você pensa bastante, tipo, o público, como que você vai falar, tal, ou você só vai e eles gostam? Então, por incrível, muita gente acha isso, mas não é principalmente crianças. Nosso público maior é de 18 a 25 anos, que é a nossa idade aqui, acredito eu. Tem um público grande de crianças, é que essas crianças, elas interagem mais. Então, são elas que mandam vídeo, são elas que dão like, são elas que comentam, são elas que são inscritas no canal. Mas, respondendo sua pergunta, sim, eu me preocupo bastante. Por exemplo, tem um Snapchat que eu faço, que eu retrato tudo da minha vida ali. Primeiro porque me pedem muito pra fazer isso, o público, eu acho legal, que é tipo uma conversa que a gente tem numa distância próxima, se é que existe esse termo. Mas, por exemplo, mano, eu bebo, eu saio na balada, fico muito louco, eu faço cagada, como todo mundo faz. Mas eu evito mostrar isso, entendeu? Porque, por exemplo, já teve uma vez que o Alvarinho, que é um cara que trabalhava lá com a gente, ele tava com uma garrafa de cerveja na mão. E eu fiz uns snaps com ele e uma mãe mandou um e-mail lá pro Desimpedidos. Ah, legal, é brincadeira, tal, mas seria legal não mostrar a garrafa. Eu comecei a fazer bullying com o chikungunya, chamando ele de gordinho, não sei o que, aquela coisa que todo mundo faz. Não vem falar que, não, eu respeito. Não, nada a ver. Todo mundo se zoa, mas tem que zoar, tem que saber ser zoado. Aí um pai mandou um e-mail, você tinha que pegar mais leve e tal, porque que as crianças vão começar a praticar bullying. Enfim, eu entendo, mas não concordo. Então, respondendo sua pergunta, sim, eu me importo, mas eu sei a hora de usar isso e a hora que não usar. E voltando um pouquinho pra parte da entrevista, qual foi o melhor jogador que você já entrevistou e o pior? O pior, o Figo disparado, tanto que eu chamo ele de Figo da que um baita mala. Ele já tinha sido um mala com o Bolívia no ano anterior, na Champions. Já tinha dado uma bota nele. E esse ano foi a mesma coisa. Eu falei, Figo, uma respostinha aqui pro Brasil. Ele, não, pro Brasil eu não quero falar não. Tipo, ele vazou. Assim, mas vazou mesmo. Eu falei, mano, olha as ideias do Figo, velho. Vazou mesmo. E o melhor, cara, o melhor é difícil, velho. O do Ronaldinho foi muito especial, que foi o maior que eu até então tinha sido o maior, então me deu uma emoção muito grande. Mas, pô, o Falcão, cara, pô, tem uma tatuagem do cara. Sou fã do maluco desde pequeno. Já fiz, mano, muita coisa pra assistir o cara jogar. E hoje em dia a gente é amigo. Tipo, o cara manda o WhatsApp, e aí, Fredão, o que tem domingo pra fazer? Tipo, isso é muito louco, né? E ainda sobre esse contato com os jogadores, eu preciso perguntar. O pessoal tem muita curiosidade desse negócio. É que é muito legal, O mas eu gosto de falar. Ibrahimovic, cara. Ah, não, mas aí a gente não é parça, né? Você vai pedir o WhatsApp dele, eu não vou ter. Não, mas eu digo na relação de entrevistar, de estar perto, de Sim. conhecer, de... Enfim. Do Pogba também. Também. Então, com o Pogba e com o Rooney, eu não entrevistei, porque foi meio que uma surpresa. Foi uma ação da Chevrolet que nós fomos fazer lá em Manchester. E era só uma fila pra pegar autógrafo dos jogadores do elenco do Manchester, que é um negócio já legal pra caramba. Mas aí, tem que ser malandro, né? Porque aí eu já pedi pro meu câmera acompanhar junto. Aí o Ibra veio assinar minha camisa. Eu falei, mano, essa hora que é a única hora que eu tenho da minha vida. Quando que eu vou encontrar o Ibrahimovic de novo? Então ele mesmo puxou o assunto, porque eu tava com um broche escrito Brasil, e ele falou, do Brasil. Eu perguntei da hashtag, se ele lembrava, que era uma campanha do Desimpedidos que foi feita em 2014, eu nem era do canal ainda. Ele falou que lembrava, pode ser mentira, pode ser verdade, não sei se ele lembra. E puxei o assunto dele pra caçar notícia mesmo. Porque, por exemplo, se o Ibrahimovic falar, eu gostaria de jogar no São Paulo, é
é uma baita notícia. Entendeu? E é um negócio que é da curiosidade dos nossos fãs também. Mas ele foi muito gente boa, cara. Eu tava morrendo de medo, porque assim, eu não domino o inglês. Inclusive, tô me preparando cada dia mais pra isso, porque ano que vem eu quero fazer cada vez mais viagens. Então, e ele tem um histórico grande de zoar jornalista. Eu falei, mano, não quero virar meme internacional pro cara me aloprar. Se bem que pro Desimpedidos talvez até fosse bom. Então eu me preparei pra entrevistar ele, tipo, já tinha pensado as perguntas na minha cabeça, por mais que a chance de encontrá-lo lá, segundo a patrocinadora, era tipo de 1%. Então eu tive que me preparar dentro desse 1%, e fora que eu falei com ele me recebeu muito bem e foi uma experiência muito legal. Pode falar, pode continuar. Pode falar, É briga, hein? É Não, briga, é que eu vou hein? mudar um pouco de assunto, mas Não, pode então continuar. é ok, eu vou continuar no mesmo. Tem algum outro time de fora que você gostaria de visitar? Ah, Real Madrid, né? Real Madrid. Papai por Cris. conta, Papai por- Cris. Por conta do... Acho que depois que eu conheci o Cristiano Ronaldo, eu me mato. Mas já era, acabou. Tipo, Você viaja até pro ar. Zerei o joguinho. É igual quando você zera o videogame uma vez, aí você vai jogar tudo de novo. Fala, sem graça, mano. Fala, não, deixa quieto. Mas o Real Madrid tem muita vontade, sim. Mas você conheceu o Ney, que é quase um Cris, né, mano? Cara, não. Não. Não, assim, putz, não sei, cara, é difícil comparar, assim, talvez, vai saber se o Neymar não passe na questão técnica, o Cristiano Ronaldo daqui a alguns anos, mas o Neymar foi muito gente boa, cara, todo mundo fala, ele é meio mal, não sei o quê, não é, cara, é que é muita gente em volta dele, velho, então, tipo, é difícil você ter tanta atenção, assim, é tanta gente cuidando de tanta coisa que ele acaba ficando sem opinião, você não acaba nem conversando com o cara, mas comigo ele conversou, trocou uma ideia, fez o desafio lá numa boa e foi muito legal também. Lá no Desimpedidos vocês fazem muito desafio com videogame, né? E agora tá em pauta muito esse negócio de esportes. Você acredita que o videogame é uma prática esportiva? Cara, putz, aí é que tá, eu pratico muito desde pequeno, mas cara, assim, é que eu sou do futebol, velho, você fala, putz, é difícil, o pessoal vai me matar, mas mano, eu falaria que não, inclusive teve um cara, presidente não sei de onde, foi numa palestra, presidente da Apple, não sei, que falou que, mano, que não considerava videogame um esporte, mataram ele, mataram não no sentido literal da coisa, mataram ele lá nos Estados Unidos e eu comecei a pensar a partir dessa declaração dele, mas cara, sei lá, velho, é que assim, você pensa, tem dois pontos, eu penso assim, esporte é o esforço físico, individual ou coletivo. Mas aí tem gente que fala que xadrez é esporte, porque ele é mental, exige o mesmo tempo de concentração e preparação. Então, se xadrez é esporte, videogame é mais esporte ainda. Certo. E eu ia perguntar pra você... Calma aí que eu esqueci a pergunta. Bota uma música aí enquanto isso. Eu faço a pergunta. Você já falou muito que tem várias visões erradas que o povo tem da vida de jogador. Qual que seria o maior mito, assim, que o senso comum pensa da vida de jogador que tá errado? Cara, essa é muito fácil de responder, que a vida deles é a melhor vida do mundo. E não é, velho, é um negócio, tipo, mano, eu já tive em concentração de jogador, não sei se esse é o termo certo, mas é deprimente, velho. Tipo, mano, eu fiquei concentrado, eu fiquei agoniado. Tipo, o cara, mano, que nem, por exemplo, fui na concentração do Santos quando ele foi jogar contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Eles chegaram no hotel às 3 da tarde da terça, e eles iam sair do hotel às 6 da tarde da quarta. Então, tipo, mano, é quase uma prisão. Tipo, você vai pro seu quarto, você fica assistindo TV, você fica mexendo no seu celular, ouve um pagode lá, sai pro corredor, não é nem pro hall do hotel, você vai pro corredor que tem um segurança lá na ponta, você come com os caras, troca uma ideia, vai no quarto de um, de outro e volta. Mano, imagina você fazer isso por, sei lá, 20 anos da sua vida. É muito complicado, cara. Fora a rotina de treino. Mano, é muito puxado, velho. A gente que joga bola aqui... Primeiro, vocês perguntaram por que eu não fui jogador. Eu jamais aguentaria isso. Jamais teria esse preparo físico, cara. Fui pra Florida Cup em janeiro. Agora, mano, é um torneio amistoso. Você fica na beira do campo, você fica com medo de tomar uma sapatada do maluco. O ritmo e a intensidade física é muito grande. Então é um negócio que desgasta fisicamente e mentalmente. O cara não fica direito com a família. É embaçado, mano. Agora eu lembrei que eu ia perguntar. Você perguntou pra mim no começo. Não quer a música mesmo? Não. Eu vou ficar falando até você esquecer agora. Não, a gente esqueceu, brincadeira. Eu ia perguntar pra você perguntou pra mim se eu sou assumidamente palmeirense. Não vem ao caso agora, né? Mas o que você acha do jornalista ter um time? Você acha isso certo, errado? Teve a discussão do Mauro César e do Mauro Betting, trocaram umas farpinhas ali. O que você acha disso? Cara,
é muito difícil. Assim, eu, pra ser sincero, no começo eu assumi porque o Desimpedidos tinha um rótulo de canal de gambá. Quando eu entrei, assim, todo mundo falava, o canal de gambá, porque tinha o Corinthians 1000 Grau e o Bolívia era um pouco mais imparcial. Então eu falei, mano, eu vou entrar com o papel de anti-corintiano e vou assumir que sou palmeirense sim, porque eu achei que eram novos tempos. Mas não é bem assim, velho. Aí eu fui fazer matéria no estádio do São Paulo, no setor lá das numeradas, putz, maravilhoso. Fui assistir São Paulo e Palmeiras. E os caras falam, pô, Fred, sei que você é palmeirense, mas, mano, tira uma foto comigo, pô, da hora que você tá aqui no estádio, legal. Mas aí você sobe pra arquibancada, aí não dá. Porque é muito torcedor... o termo que eu penso eu não posso falar, mas é muito... não sei se fiel, mas é muito doidão, vou usar esse termo. O cara é muito viciado e ele acaba confundindo, tipo, você tá trabalhando do que você vai trazer azar. Assim, eu também sou um torcedor imbecil. Acredito em superstição pra caramba, coisa toda, mas acredito que eu saberia discernir. Então, voltando na questão do videogame, você comentou que gostaria de narrar o FIFA, narrar um Sim, você sim, já um jogou. jogo. Narrou o PES, se não me engano. Eu narrei a final do Campeonato Brasileiro de PES. Nossa, deve ter ficado bom, hein? Por quê? Ô, louco, desmereceu na cara dura, Você tá cornetando o PES? Tô cornetando o Bruno. Mano, se você for ver o tanto de dinheiro que gera o PES, velho. Ah, não, é muito dinheiro. Você né? é louco, o tanto de dinheiro que eu... Não, Mas o jogo é ruim, mano. Cara, vai do gosto de cada um, é a mesma coisa que álcool e gasolina, que... Entendeu? Então, Entendi. Messi ou Cristiano Ronaldo, você vai sempre dividir. Mas você ainda gostaria de fazer isso? Por exemplo, você e o Bolívia, como se fosse um Thiago Leifert e um Caio. Sim, Você tenho muita pensa vontade. Não, pra mim seria uma realização incrível. Porque eu joguei videogame minha vida inteira. Então eu sempre imitava o narrador até quando ele falava japonês. Juntariam as duas coisas. Não entendia nenhuma palavra e falava japonês pra fluente. Então pra mim seria uma realização muito legal, mas é difícil, cara. Os caras têm um contrato, pra 1000 anos lá. Eu tô vendo aqui que você tá com uma marquinha aí da Olimpíada. Marquinha, mano? É de biquíni. Pena que é do rádio aí, vocês não vão ver, tá, gente? Mas a gente vai postar uma foto no Insta do Mackenzie aqui. Você esteve no Rio, tudo. Comenta um pouco essa experiência. Cara, só o fato de ter uma tatuagem do negócio, acho que já explica bastante coisa. Foi muito louco, cara. Eu achei que a Olimpíada ia ser legal, era um negócio que eu queria muito pessoalmente, mas principalmente profissionalmente, que era uma coisa que me faltava, já que eu comecei a conquistar tanta coisa tão rápido assim. Mas foi uma energia muito boa, cara. Desde dos jogos, pô, eu vi o Bolt, vi o Dream Team, vi o Brasil jogando, até os voluntários, cara. Os caras, mano, os caras não estavam ganhando nada. Um sol infernal do Rio de Janeiro, eles no maior bom humor do mundo. As pessoas, good vibes totalmente. Os gringos, as festas, tudo, cara. Então foi tudo muito legal, foi tudo muito especial. E no Maracanã, porra, aquele pênalti do Neymar, velho. Eu vou no estádio desde pequeno, sou torcedor fanático mesmo. Mas foi a maior emoção que eu senti no futebol, foi aquele gol do Neymar de pênalti. Mais que a final da Liga dos Campeões? Mano, mas muito mais. Mas nem se compara. A final da Liga dos Campeões, pra ser bem sincero, é mais legal pra quem tá aqui do que quem tá lá. Caramba, você chega lá, mano, eu comecei a gritar, parecia que eu era o fundador do Real Madrid. Mas só eu gritava no estádio. Lá. Não, eu fico agoniado, velho. Assim, se eu vou aqui na arena, por exemplo, você fica na numerada ali, os caras não gritam, falam, ô, senta aí, eu já fico o pé da vida. Lá na Europa, é uma numerada o estádio inteiro. Entendeu? Tipo, os caras só ficam, Ala Madrid, Ala Madrid. E tipo, baixinho, mano. A torcida do Atlético, que dizem que é uma das mais legais da Europa, da Portuguesa dá um pau na torcida do Atlético. Então isso me incomodou um pouco. O jogo, a técnica é totalmente diferente, é legal pra caramba. Mas a torcida me irritou, velho. Disputa de pênalti do principal campeonato de clubes do mundo, todo mundo sentado. Impressionante. Caramba. Eu não teria essa coragem de ficar sentado numa disputa de pênalti assim. Não, então, mas, mano, não tem jeito. Senão você é o brasileiro que tá causando lá. E você tem que se adaptar, não tem jeito. Não, e eu queria finalizar, eu acho que o nosso tempo já tá acabando também. Que pena. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que todo mundo aqui tá interessado na resposta, que seria... Ai, meu Deus. Eu acredito que todo mundo que tá aqui quer seguir no jornalismo esportivo. Sim. Então, nada melhor do que pedir um conselho seu, uma dica, alguma coisa, pra que a gente... Porque é difícil, como você disse, mas algo pra animar e a gente não desistir de chegar. Sim, cara, agora quem tá falando é o Bruno. Ó, boa noite, gente. Boa noite, Brunão. Tava aqui. Brunão, gostei da aquela moral, né? Gostei do Brunão. Mano, quando eu fiquei desesperado. Eu fiquei 3 anos da minha vida desempregado. Tive um estágio,
e acabou não renovando por conta de atividade complementar, velho. Olha as ideias, mano, que brecha. Vocês têm isso, né? Ainda, lembra, Fernando? O pessoal escorreu uma lágrima de todo mundo aqui. Nossa, é bosta de atividade complementar. Eu coloquei na minha cabeça e falei, mano, nunca mais vou ficar desempregado, então eu preciso cercar minha chance de todos os lados. Então foi aquilo que eu tava falando pra vocês, eu fui pegando contato em tudo. Eu vi uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma feira da Disney. Eu tinha que falar sobre um site de mães e bebês. Imagina a minha cara de falar de um site. O site era Disney Babble. Era legal o site, mas eu não era mãe nem bebê. Então, mas aí eu tive que me interessar. Então, tudo que eu fazia, eu me dedicava muito. Tanto que eu explicando esse site, o cara pegou e falou, nossa, você fala mó bem e tal, não sei o que, você estuda, eu falei, mano, eu faço jornalismo. Ele, nossa, eu sou da Rádio Disney e, mano, a gente tá precisando de não sei o que. Não rolou a vaga, mas poderia ter muito rolado, entendeu? Então, sempre que for fazer alguma coisa, tipo, você doar o seu máximo. Que nem eu era estagiário na agência Rádio Web, uma agência de rádio notícias que tem aqui em São Paulo. E falaram pra mim, ó, tem 3 filiais, Rio Grande do Sul e Brasília. Só a de São Paulo não tem um prêmio jornalístico. Eu coloquei na minha cabeça, falei, mano, vai ter um prêmio jornalístico essa agência aqui de São Paulo e vai ser meu o primeiro. E, tipo, eu como estagiário ganhei um prêmio jornalístico da categoria principal. Então, tipo, se fosse pra dar um conselho, é isso, mano. Tudo que você for fazer, às vezes você deve pensar, tipo, nossa, que bosta, mano. Tipo, nossa, que preguiça de fazer esse negócio. Mano, se dedica, velho, porque isso pode, além de te servir de portfólio, ele pode abrir uma porta que você nem imagina, velho. Que bonito, que bonito, né? Acho que é dica pra toda a vida, né? Opa! Tudo da vida. Então, é que parece muito. Você, quem tem que acabar o programa vai se ferrar, vai ficar bravo. Mas é que assim, é que parece muito Ele lógico. tá mais feliz que a gente que você tá aqui. Faça o seu melhor, que não sei o quê. Mas, mano, é verdade, velho. Mano, se mata, tá ligado? Mano, não tem jeito. Uma hora vai rolar. Não tem como não rolar. Chegamos no fim do programa, né? Todo mundo Gostei, me senti no jogo. Vou pedir pro Matheus Veloso dar o seu boa noite. Eu sou o primeiro? Você. Que Vou honra. deixar o Fred por último, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, Fred. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Flávio Rangel. Todos que nos ouviram. Boa noite. O nervosismo Tá nervoso. acontece. Agora que Na minha acabou, frente, mano, ficou nervoso? Pois é muita Tristeza emoção. pelo fim, né? É verdade, cara. Eu vou dar Aqui na minha frente, Rafa, boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui de novo. Agradeço ao Fred por ter vindo conversar com a gente e até a próxima. É isso mesmo, se não fosse por você, eu acho que não seria possível. E pra fechar aqui a bancada, depois o nosso Fred, né? Juan Mendes, boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Fredão. Obrigadão por ter vindo aqui, hein, cara. Sou seu fã. E um abraço a todos. Tamo junto. Isso aí. Fred, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Sério mesmo. Cara, pô, sério mesmo, digo eu, velho, que de verdade, eu cheguei aqui, eu fiquei, tipo, 1 minuto e meio acompanhando o primeiro bloco de vocês, eu juro que eu tive informações muito boas e é muito legal, tem gente saber. pro Desimpedidos aí, ó. Não, cara, então, é que vocês falam muito sério. Tipo, essas informações a gente meio que passa por cima, assim, a gente dá uma vez ou outra. Mas óbvio que, porra, jovens talentosos, não parece, mas a gente tá sempre de olho. O Chikungunya não é um jovem talentoso, enfim, mas caiu lá. Enfim, mas muito legal mesmo, cara. Eu, por exemplo, eu não tinha uma oportunidade dessa de treinar na minha faculdade, entendeu? Talvez hoje eu fosse um profissional muito mais preparado. Então, legal ver que vocês estão levando a sério isso e que, mano, aproveitem, velho. Que quando vocês saírem da faculdade, olha que tio, vai dar uma saudade, velho. Você vai falar, mano, eu devia ter aproveitado aquilo, não sei o que. É super normal. Então, mano, parabéns pra vocês todos aí. Muito obrigado pelo convite. Se quiser chamar de novo, é só chamar. Se precisar de estagiário nos Desimpedidos, contrata nós aí, mano. Fechou, também. mano. Pensa na nóis, gente primeiro. Agradeço liga mais uma nós. vez, agradeço todo mundo que esteve aqui reunido. Nosso chefe ali, Zé Roberto, pessoal da Ô, redação. chefe, fofinho, velho. Ele tentou me apalpar no elevador. Ih, Betão. Normal, né? Isso deve, já estamos Pro acostumados. convidado ficar mais à vontade, eu gostei. Pessoal da redação virtual, o pessoal que tá lá fora assistindo o programa, sonoplastia de Flávio Rangel. É isso, vou me despedindo, até a próxima, fui! Rádio Mackenzie.